Filipenses capítulo 3. Às quintas-feiras nós estudamos mais a palavra de Deus, a Bíblia, tá? É tempo de nós aprendermos. Nós não temos mais escola bíblica, né? As escolas bíblicas, elas foram desaparecendo aí, e que é muito importante, nós precisamos aprender da palavra, mas o tempo, né, tem sido tão escasso que as escolas bíblicas, elas ficaram, já não, poucas igrejas têm, né? E então a quinta a gente utiliza para aprender um pouco mais, para explorar um pouco mais da palavra de Deus, tá? Que é a palavra de Deus que vai nos dar, garantir a vitória nos momentos difíceis, tá? Então, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, tá? Aí na sua casa você pode completar ali, ler, tá? Deixa o celular um pouco de lado, tá? E aí você lê todo o capítulo ali, estuda certinho. Se tiver, ô Juninho, pega uma água para mim lá. Se tiver mais alguma dúvida, você pergunta para nós, tá? Para que Deus possa falar ao seu coração. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Semana passada o Brasil todo ficou extasiado com a morte daquela jovem ali que foi lançada ali daquela ponte em ruínas e teve uma queda livre ali de 40 metros, morrendo instantaneamente. E a pergunta que era feita é como que aquela quantidade de pessoas envolvidas, né, 6 pessoas diretamente envolvidas naquele esporte, pessoas que estavam assistindo também, o noivo estava ali filmando, pessoas filmando, e ninguém conseguiu ver que a moça estava sem a corda, né, presa, o material, aquela corda elástica que é que segura a pessoa. Então eu vi esse vídeo inúmeras vezes e a gente fica se perguntando, né? Que parece que deu um branco geral nas pessoas, ficaram cegas, não conseguiram enxergar o óbvio, né? A corda gigantesca ali no chão e ninguém conseguiu gritar ali para que aquela moça fosse salva de uma morte tão terrível com apenas 21 anos de idade. Só que esse episódio ele levanta algumas outras questões que nós precisamos trazer à tona, né? Nessa sociedade atual que nós vivemos. Porque antes da queda, eu fico pensando, né? Como muitas pessoas arriscam as suas vidas. Por que será? Porque aquele esporte, ele é um esporte perigosíssimo, né? Não foi a primeira, já houve
Houveram vários casos de a corda não consegue sustentar, a pessoa se arrebenta ali. No outro dia, uma pessoa caiu num vulcão também, esportes radicais, esportes que colocam a vida em risco, né? Por que as pessoas buscam essas coisas? E eu pensando numa palavra para nós nessa noite, e eu penso que pessoas que vivem dessa forma, talvez seja uma falta de sentido na vida. Talvez elas não tenham sentido na sua vida e buscam preencher um vazio que tem no coração com... Não sou contra esporte, jamais, sempre eu incentivo, né? Nós somos seres quadritômicos, corpo, alma, espírito e finança, já tenho dito isso. Então temos que cuidar da alma, do corpo, do espírito e das finanças para que tenhamos uma vida legal aí. Mas eu penso que uma situação, pessoas assim são pessoas que faltam sentido na vida. Porque a vida é o bem mais precioso que nós temos. E jamais nós colocaríamos a nossa vida em risco se nós tivermos sentido na vida. E talvez essa moça, como tantos outros, falta um sentido na vida dela, que nós só encontramos em Jesus, irmãos. A pastora Esther no começo aqui falou, né, de algumas pessoas que não tiveram força para chegar até a igreja. É assim, né? Eu estava em casa lá hoje, aquele friozinho gostoso, pedindo para a gente ficar no sofá. E é uma luta da carne contra o espírito. E nós vencemos, nós que estamos aqui vencemos essa batalha aí, estamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. Mas eu quero pensar nessa situação de sentido da vida, que a vida, ela precisa ter sentido, para que nós venhamos a viver, a nos alegrar, né? E a palavra de Deus, ela é prática nisso, que somente o sentido da vida nós encontramos em Jesus, em Deus. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, a nossa vida ela passa a ter sentido. Porque se nós nos encontrarmos apenas com a religião, nossa vida não terá sentido. Nós acostumamos até, né? Nós nos acostumamos com a religião, mas o sentido verdadeiro nós não temos. Nós vivemos aí, e aí as pessoas correm para coisas para suprir esse vazio que o coração tem, né? É interessante que antes da minha conversão era nostálgico o domingo à noite. Nos anos 90 ali, o Fantástico, ele tinha um som ali que era... Quem lembra? Você lembra, pastor? Um som que tinha no Fantástico ali. Era tão nostálgico aquilo. Hoje não tem mais, mas o som daquela época, de década de 90 ali, o início do ano 2000, era um som estranho, uma vinheta estranha, né? E trazia um vazio no coração. Chegava no domingo um vazio muito grande. E depois que eu encontrei ao Senhor, esse vazio não existe mais. A gente tem alegria de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, e o reino de Deus, ele é muito ativo. Então a gente não tem tempo até para ficar pensando em coisas ruins na vida. Você que participa, você que encontra o sentido da vida no Senhor, a sua vida ela é preenchida, você é cheio da presença de Deus, né? E as pessoas de forma contrária, elas correm para bebidas, né? Elas correm muitas vezes para prostituição, para drogas, para corrupção, né? Para preencher aquele vazio da alma que só Deus pode preencher. E esse texto do apóstolo Paulo, ele nos ensina algumas coisas. Eu queria trazer para nós algumas lições, né? Nesse texto que o apóstolo Paulo nos mostra aqui em Filipenses. Primeira lição que eu aprendo, irmãos, que o verdadeiro encontro com Cristo muda as nossas prioridades. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, as nossas prioridades, elas são transformadas, elas são mudadas. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Vejam só, é interessante que nós ficamos buscando coisas na vida, né?
Nós não é real isso, irmãos, é real. Muitas pessoas não priorizam Deus. Muitas pessoas, o reino de Deus, com a palavra de Deus diz, ó, ela é muito clara: buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas um grande número de pessoas, elas buscam primeiro as demais coisas. E o reino de Deus é colocado em última instância, ocupa os últimos lugares lá. Então o verdadeiro encontro com Cristo, ele muda as nossas prioridades. O versículo 7 é muito claro. Paulo, ele falava que o que ele considerava lucro para ele, né? Ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 4, para frente um pouquinho, versículo 8 e 9, diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando nós encontramos com Cristo verdadeiramente, muda-se as prioridades da nossa vida. Mesmo os nossos planos, todos nós devemos ter planos, né? Todos, eu e você, nós temos que ter planos em nossas vidas. Mesmo esses planos de cunho pessoal, que todos nós temos que ter: o trabalho, a casa, os planos que nós temos, né? O perder peso, né? Todos os nossos projetos, Deus tem que estar inserido neles. Todos os meus projetos de vida, irmãos, Deus tem que estar inserido neles, senão não tem valor, senão é perda, como Paulo fala aqui. Então o que você for fazer para a sua vida, né, tem que Deus estar envolvido nesse. Por isso que a palavra de Deus lá em Provérbios diz: consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Porque quando eu consagro ao Senhor Senhor, eu vou trabalhar nesse projeto para quê? Para fazer algo para o Senhor, para o teu reino. E quando nós deixamos Deus de lado, irmãos, quando nós não priorizamos Deus nos nossos planos, aí nós vamos ter que lutar com as nossas forças. E talvez dá certo. Mas quando eu coloco Deus nos meus projetos, quando Deus ele é prioridade no meu trabalho, aí é certeza de dar certo. Porque Deus está inserido nos nossos projetos de vida. Então o verdadeiro encontro com Cristo, ele muda as nossas prioridades. Priorize Deus nos seus negócios. Irmãos, eu sou construtor, e eu deixo bem claro para os meus clientes: eu trabalho até meio-dia, porque depois do almoço eu sirvo ao Senhor. Meu trabalho é para Deus. Eu não cobro depois do almoço. Vou ficar quieto aqui, né? Mas, sabe, serviços que eu faço depois do almoço, eu não cobro. Pessoas que quiserem pagar, eu não recebo. Porque é para Deus. É para Deus. Eu sou construtor dos bons, tá, gente? Dos bons. Mas o meu serviço que eu faço depois do almoço, eu não cobro. Eu coloquei isso como meta de vida. Também não sou bobo de ser explorado, né? Eu faço para o Senhor. Para o Senhor. Então, e Deus, ele honra. Eu trabalhando até meio período, não tem nos faltado nada. Graças a Deus, não tem nos faltado nada. Então, irmãos, por quê? Porque nós colocamos Deus como prioridade em nossa vida. Coloque, então, não se preocupe. É a palavra de Deus que garante, irmãos. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus ele mexe as coisas ao nosso favor. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus ele trabalha ao nosso favor. O Vitor, quando começou o trabalho dele, o Vitor tinha um trabalho de abençoar vidas também. Até hoje tem alunos que são voluntários, que nós não cobramos, né, as mensalidades, só que somos exigentes, né? Alguns que começaram aqui, a gente falou, 3 faltas consecutivas sem justificar é cortado.
E alguns não ficaram porque não tinham propósito, né? Mas coloque no Senhor como prioridade, né? Que vai fazer diferença na sua vida. Deus, Ele vai trabalhar ao seu favor, irmãos. Você vai ter o seu esforço próprio, mas toda a atmosfera, todo o ambiente celestial, espiritual, vai estar trabalhando ao seu favor. As coisas vão dar certo. Aquelas que não derem certo é porque Deus sabia que não era bênção para a sua vida. Então, primeira lição: encontre com o Senhor verdadeiramente. Segunda lição: nós passamos a agir com justiça segundo o padrão de Deus. O Brasil precisa de justiça de Deus, irmãos. Nosso país é lastimável. É lastimável o nosso país. Então nós precisamos, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós passamos a agir com a justiça segundo o padrão de Deus. Versículo 8 e 9 diz assim, ó: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ao 9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós passamos a agir com a justiça segundo o padrão de Deus. O padrão humano é diferente do padrão de Deus. É interessante que lá em Lucas fala: olha, o padrão de Deus, a justiça de Deus é o seguinte: se alguém bater nessa face, ofereça a outra também. Não é fácil ser cristão, não. Não é fácil. Nós passamos a agir com mais honestidade, né? Nós aumentamos a nossa regra de medir o padrão social. Nós nos tornamos pessoas melhores, irmãos. Não perfeitas, mas melhores. A pessoa que se encontra com o Senhor, o padrão dela, o marido, ele melhora, é obrigado a melhorar. A esposa que se encontra com o Senhor, ela é obrigada a melhorar a sua vida com o marido, com os filhos. O filho tem que ser exemplo na escola. O jovem que se encontra verdadeiramente com o Senhor, a professora não pode ficar mandando bilhetinho para os pais, né, para o Juninho, conselheiro tutelar, ir lá não. Ele tem que ser exemplo. Agora, quando se encontra apenas com a religião, irmãos, a gente vê tantas coisas erradas na religião. Como eu disse, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. O religioso, ele continua fazendo coisas erradas, passando os outros para trás. O pastor Júnior, quando ele começou na nossa igreja, acho que ele vai lembrar disso. Ele tem a oficina elétrica lá, né? Eu levei meu carro lá para arrumar. Logo quando ele veio para cá. Aí quando eu fui lá cobrar, eu vi que ele ficou meio assim. Eu falei: Júnior, ó, cobra, porque senão eu não vou trazer mais. É o trabalho. Por quê, irmãos? É muito comum pastores se aproveitarem do cargo que ele existe para ganhar vantagem, para ter vantagem pessoal. Então não pode. A nossa justiça, ela tem que ser o segundo padrão de Deus. E Deus está observando. Então seja honesto nos seus negócios, né? Vai trabalhar, vai fazer um serviço, executa com honestidade, como se Deus estivesse nos observando. Isso é o padrão de Deus, e isso que vai trazer a diferença para as nossas vidas, irmãos. A oração é extremamente importante. Extremamente importante. É o combustível do cristão, é a oração. Um dos combustíveis, né? Mas eu digo que o Brasil não precisa de oração, ele precisa de conserto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, não adianta.
Eu orar, mas eu não consertar a minha vida, não vai dar certo. A palavra de Deus lá em Pedro diz que se o marido não tiver em comunhão com a esposa, a oração não é recebida por Deus. Então é preciso seguir o padrão bíblico na nossa vida. Assim a coisa acontece, né? Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Estar aqui agindo de forma de Deus, com a justiça de Deus, para transformar o ambiente onde eu estou inserido, né? Fazer a diferença onde eu estiver, agir com a justiça segundo o padrão de Deus. Terceira lição: nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, nos tornando seres imortais. Quando nós nos encontramos com o Senhor, irmãos, verdadeiramente, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Nós nos tornamos seres imortais. Versículo 13 em diante do capítulo 3 diz assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Ó, o 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Você que se encontra com o Senhor, verdadeiramente, você se torna imortal. A morte já não te alcança, não nos alcança. Não nos alcança. Isso é extremamente importante em nossas vidas. A eternidade passa a fazer parte do nosso ser. Por isso que Paulo ele diz que era prejuízo aquela vida antiga dele. Paulo era o cara, né? Nós sabemos. Mas ele considera como perda tudo aquilo que ele tinha, né? Porque ele encontra com o Senhor, ele vê que há algo a mais. Por isso que o cristão, irmãos, o verdadeiro cristão, a expectativa dele são outras, né? Olha o versículo 20 relata: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há uma expectativa, nós não ficamos presos ao plano terreno apenas.
você deve desfrutar a palavra de Deus, a presença, o reino de Deus, ele já se faz presente aqui na terra. Nós que obedecemos a palavra de Deus, nós já desfrutamos do melhor da terra. Então não é pecado você ter o melhor da terra. Não é pecado. E Deus, ele quer isso. Você deve desfrutar do melhor da terra enquanto você está na terra. Tenha o colarzão da Esther aí. Tenha o carro bom, você que gosta. Tenha a casa boa, você que gosta. Tenha a família excelente que nós temos que ter. Isso são coisas terrenas que estão disponíveis para os cristãos, para os filhos do Senhor. Estão disponíveis. Agora, melhor do que isso, é a nossa nação celestial que nós temos garantido, a nossa cidadania que está nos céus, garantido a nós. Então a gente é promovido o tempo todo. Nós que servimos ao Senhor, irmãos, verdadeiramente, nós nos tornamos seres especiais. A gente não consegue mensurar a grandeza, né? Nós não conseguimos, mas é coisa maravilhosa. A Bíblia garante isso para nós, que é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então, desfrute do agora que você pode desfrutar. E saiba que o ainda não, o que está por vir, é algo maravilhoso para as nossas vidas. Por isso que vale a pena vencer. Mas é essa luta constante que a pastora Esther falou aqui. É uma luta constante. Nossa, há uma batalha constante espiritual aí. Mas vença isso com o poder que está em você, do Espírito Santo, que preenche a sua vida com tudo. O verdadeiro sentido da vida, então, nos torna seres imortais. Quando encontramos verdadeiramente com Cristo, nós ganhamos uma alma imortal. A eternidade, ele faz parte da nossa vida. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos traz essa lição aqui, que vale a pena nós servirmos ao Senhor, que vale a pena nós não ficarmos presos a esse plano terreno aqui, que o mundo está sem sentido da vida e buscando sentido na vida. Você deve participar de esportes aí na sua vida, né? Ter uma vida, o esporte, ele deve fazer parte da sua rotina, tá? Isso é importante, né? Mas o tão importante quanto, o mais importante é encontrar sentido. O mais importante de tudo é você encontrar sentido na sua vida em Cristo, porque aí essas outras coisas, elas vão ser complementos na sua vida. Faça isso, irmãos. Faça isso em nome de Jesus, para que você venha a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Deus, ele não quer coisas ruins nas vidas das pessoas, né? As pessoas ficam questionando por que o mal existe. O mal é a ausência do bem. Quando nós fazemos o bem, o mal, ele desaparece da nossa vida. Então você que não se encontrou ainda com o Senhor, busque. Pastor, como é que eu faço para buscar? É isso que nós estamos aqui. É participando, é estando envolvido, é orando, é participando de uma igreja. Isso é buscar, aprender cada vez mais. E cada vez mais que nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor, a nossa vida, ela vai sendo transformada. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. O nosso desejo, irmãos, é que a alegria reine na vida de todos nós. Esse é o nosso desejo como pastor. Por isso que o pastor às vezes é chato, né? O pastor é chato por quê? Porque ele quer o bem das pessoas. Todas as vezes que o pastor puxar a sua orelhinha aí, é pro seu bem. É para você, né, desfrutar do melhor da terra, irmãos. Eu sou um pastor chato pro bem, né? Chato pro bem, para você desfrutar da... Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos vencendo na vida, né? Meu coração transborda de alegria, irmãos, quando eu vejo isso. Amém? Então vamos desfrutar o melhor da terra, tá? É só seguir esse manual aqui, ó.
Esse é o livro, irmãos. Esse é o livro. Siga isso aqui e tudo vai bem na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor,